Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, um dos nossos programas devocionais. Nós temos tido também o nosso momento de oração, meio-dia e meia-noite, com o pastor Sérgio. E em decorrência, irmãos, de já estarmos tendo esse momento de oração, que tem sido edificante, tem sido frutífero, nós iremos reduzir a frequência do Boa Noite com Jesus, de ao invés de ser 3 vezes por semana, nós o teremos entre 1 e 2 vezes semanalmente. Ele irá ao ar aqui no nosso canal. Vai ser sempre nesses dias, segunda, quarta e sexta, ele vai pingar por aí, então inscreva-se no canal, ative as notificações para que você receba quando sair o Boa Noite com Jesus. Quero te convidar às nossas atividades presenciais. Terça-feira, 19h30, culto de oração na igreja. Domingo, 9h30 da manhã, escola bíblica dominical. E domingo, 9h30 da noite, culto público de adoração. Esteja conosco, esteja comparecendo às atividades, venha ser edificado com a palavra de Deus. Nós temos tomado todos aqueles cuidados necessários, distanciamento, uso de máscaras, uso do álcool em gel. Você é muito bem-vindo a estar celebrando conosco. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Primeiros Reis, capítulo de número 19, nós vamos ler a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 13. 1 Reis 19, de 9 a 13. Esse texto ele se encontra no contexto daquela grande vitória de Elias contra os profetas de Baal. Ele mata ali todos os profetas de Baal, depois de ter provado ao povo que o Senhor é Deus. E então ele começa a ser perseguido por Jezabel e ele começa a fugir. E é interessante, quando a gente lê do versículo 1 até o versículo de número 8, ele está para baixo, ele está bem deprimido, ele está bem triste. E ele não, parece que ele se esqueceu do que Deus acabou de fazer, da grande vitória que Deus acabou de dar para ele. Ele vai e se deita, e um anjo acorda ele, dá de comer, ele anda, depois ele vai e continua a sua jornada. Essa primeira parte do versículo de 1 a 8, que nós não iremos ler hoje, traz uma ideia bem interessante para a minha vida e para a sua. Quantas vitórias Deus tem te dado? Quantas vitórias Deus te deu hoje? Mas talvez você esteja agora indo para o seu repouso com aquele pensamento triste, com aquele sentimento abatido sobre a sua vida. A gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Elias ele se esquece de que ele venceu todos aqueles profetas de Baal e ele fica com medo de uma única mulher. E ele foge, ele se esconde. Parece que ele se esquece que o Deus que teve poder de livrá-lo daqueles profetas tem poder completo para o livrar daquela mulher. E aí nós chegamos no nosso texto de hoje, versículo 9. Ali entrou numa caverna. Tá bem? Ali em Horebe, tá bem, irmãos? A gente vê no versículo 8. Então ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram seus altares, mataram seus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Até o versículo 10, por enquanto. Elias está ali chateado, triste, mas Deus vem falar com ele. A palavra do Senhor vai de encontro a Elias no seu momento de dificuldade. Elias, o que foi? Por que você está aí? E Elias então começa uma lamentação, uma lamuriação diante do Senhor. Eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram sua aliança, derrubaram seus altares, mataram seus profetas à espada. Eu fiquei só, procurando me tirar a vida. Parece que Elias, apesar da grande vitória que ele teve, apesar da palavra do Senhor vindo até ele está muito abatido. E ele não consegue ver que Deus continua sendo Deus sobre todas as coisas. Mesmo que as pessoas o abandonem, mesmo que as pessoas derrubem os altares dele, mesmo que as pessoas matem os seus profetas, Deus continua sendo Deus. E Deus sempre tem o seu remanescente. Elias, ele fala assim: eu fiquei só. Só que ele não estava só. Haviam outros tementes ao Senhor em Israel, mas principalmente Deus estava com ele. A palavra do Senhor veio a Elias. Deus falava com ele. E ele tinha sido zeloso. Meu irmão, minha irmã, se você tem sido zeloso do Senhor, se você tem sido fiel ao Senhor, fique onde você está. Deus está ao teu lado nesse momento. Com Deus é maioria. Uma pessoa estando ao lado do Senhor
ela é a maioria. Mesmo que todo mundo esteja contra ela. Versículo 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Um vento, uma brisa. Versículo 13. Ouvindo aquela brisa, aquele farfalhar, Elias envolveu o rosto no manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Nós temos tido nossas vitórias, Deus tem nos dado vitórias. Mas existem as lutas da vida em que muitas vezes nós esquecemos do tamanho do poder desse Deus das nossas vitórias. Mas mesmo quando estamos assim, abatidos, escondidos na caverna, a palavra dele vem ao nosso encontro. E nós às vezes estamos tendo a visão reduzida, achando que somente sobramos nós, somente nós somos fiéis, mas Deus está conosco. Você nunca está sozinho. E aí a partir do versículo 11 a gente tem o seguinte, irmãos. Não procure Deus no barulho. Não procure Deus no tumulto. Não procure Deus na agitação. Deus não está no vento que fende as pedras. Deus não está no terremoto. Deus não está no fogo. Deus não está na agitação. Deus não está nos movimentos. Deus está no silêncio. Nós perdemos o hábito da meditação, de pararmos para ouvirmos a voz do Senhor. Nós temos estado tão agitados e temos corrido tanto atrás de tantas coisas, às vezes como indivíduos, mas também às vezes como igreja, buscando a nova moda, o próximo movimento de crescimento da igreja, o próximo movimento para tomar as nações. E a gente procura nisso a vontade de Deus e nós não paramos para termos aquele silêncio. Quando você lê a palavra de Deus e Ele fala ao seu coração, aquele momento em que você lê a palavra de Deus e você sente tanto o temor do Senhor falando através desse texto ao teu coração, que você cobre o seu rosto, como Elias fez, em reverência ao Senhor. E é interessante porque Elias escuta aquele som suave e ele cobre o seu rosto no manto e ele sai e ele vai à entrada e então vem uma voz que diz: que fazes aqui, Elias? Nós temos que ter esses momentos na vida, irmãos, como Elias tem na caverna, no versículo 9, e também como Elias tem agora à porta da caverna, no versículo 13, aquele momento em que nós paramos, em que nós estamos em silêncio, em que nós estamos sozinhos, e que nós estamos prontos para ouvir a voz do Senhor, perguntando: o que fazes aqui? Você tem tido vitórias? Você tem prosseguido na fé? Você tem sido zeloso? Você não está sozinho? O que fazes aqui? Às vezes essa pergunta, o que fazes aqui? Ela tem o objetivo de nos lembrar para que o Senhor nos colocou na terra. Para que você está na terra e por que eu estou na terra. Qual o objetivo de estarmos aqui? Às vezes Deus fala conosco: o que você está fazendo? No sentido de te trazer de volta a sanidade. Olha o que você está fazendo. O que você está fazendo? É esse tipo de vida que você quer levar? E às vezes Deus fala também para nos encorajar. O que você está fazendo aqui? Eu te chamei para quê? Eu te chamei para ser a minha voz entre as nações. Eu te chamei para ser o reflexo da salvação que há em Cristo Jesus para as pessoas ao seu redor. Eu te chamei para que você não esteja só, para que você faça diferença aonde quer que você esteja. Que estejamos prontos, irmãos, para ouvir a voz do Senhor no silêncio. Eu te convido agora a fechar os seus olhos e vamos orar, vamos falar com Deus. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Ó Pai, que o Senhor possa nos trazer à memória todos os livramentos e vitórias que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa trazer à memória todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Que o Senhor possa nos trazer à memória o fato de que não estamos sós. Que o Senhor possa nos trazer à memória, ó Pai, a Tua salvação.
Que o Senhor possa nos trazer à memória, ó Pai, a necessidade de pararmos, de ficarmos quietos e, através da Tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Não nos deixe, Pai, sermos desesperados por agitação, mas que sejamos, Pai, tranquilos buscadores da Tua presença. E que, estando na Tua presença, possamos entender o objetivo de estarmos aqui na Terra, que é vivermos para a glória do Teu nome. Te agradeço por tudo quanto tens feito. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus esteja contigo, que você tenha realmente uma boa noite com Jesus. E até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.